Olá, aparecendo um pouquinho aqui para explicar um pouquinho como é o curso Fundamentos de Encadernação e Pequenos Reparos. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Eu sou Iris Beccatia, eu sou biomédica de formação, instrumentadora cirúrgica. Tive sebo em São Paulo por muitos anos. Lá eu tive uma boa escola, né, de experiência em fazer minhas encadernações e meus restauros. Dei aula, né? Dou aula há muito tempo, há mais de 20 anos, e sempre dei aula presencial. Aí fui migrando, né, pela necessidade, fui migrando para aulas online, ao vivo, e por fim acabei, então, por demanda mesmo, oferecendo essas aulas gravadas. As aulas gravadas, elas são disponibilizadas, né, nesse curso que eu estou oferecendo agora de Fundamentos de Encadernação e Pequenos Reparos, e no módulo 2 também, que é o restauro de encadernações, eu disponibilizo as aulas a cada 15 dias, que é para dar tempo do aluno fazer os exercícios, me mostrar os exercícios, tirar as dúvidas. Então, eu vou apresentar um pouquinho, né, o curso. Esse curso de fundamento, justamente, ele tem a intenção de dar a base para você poder evoluir depois para outros módulos, que seja comigo ou que seja com outros profissionais. Mas tem uma lógica, né? Essa sequência das aulas. Nesse módulo 1, Fundamentos de Encadernação e Pequenos Reparos, a gente começa com uma aula que eu chamo de Introdução e Materiais. Introdução porque eu dou os conceitos, o que é restauro, o que é encadernação, porque tem diferença, né, entre encadernação e restauro, apesar de serem complementares, né, mas eles são diferentes na sua essência. É, a parte toda de conceitos, o que é conservação, o que é preservação, o que é conservação preventiva. Eu estou aqui apanhando porque é o meu gatinho, tá? Vocês vão ser, ela é minha assistente, então ela tem que sentar sempre do ladinho. Bom, então esses conceitos são fundamentais para a gente entender o que é uma conservação preventiva, o que é uma conservação curativa. Depois, a gente vai fazer uma aula sobre a história do papel. Por quê? O nosso suporte, o suporte que a gente vai trabalhar é o papel. Então, nada mais justo do que a gente conhecer, identificar o que é o papel, qual a composição do papel, como ele se comporta, né, frente a fatores externos, como evoluiu, né, da onde veio o papel. Primeiro, desde do suporte, né? Diferente do nosso hoje, né? Como a gente conhece hoje o papel, que eram cascas de tartaruga, pedras, barro, enfim, os suportes que o homem usou para preservar a sua história, né? Depois que passou da oralidade. A gente vai passar um pouquinho, mas isso bem só para ter uma linha, né, do tempo, pelo pergaminho, né, pelo papiro primeiro, pelo pergaminho, pelo papel de trapo e pelo papel de madeira, de polpa de madeira, que é como a gente conhece, né, a maior parte dos livros de hoje. Por que isso é importante? Porque a gente tem que identificar esse suporte para poder intervir de forma adequada. Os materiais que você vai fazer, vai colocar em cima, né? Por exemplo, num restauro, de um papel de trapo é diferente de um papel de madeira. Basicamente são os mesmos, mas tem umas diferenças e a gente precisa saber identificar que papel você está trabalhando. Conhecendo o papel, a gente vai aprender a identificar os fatores que degradam esse papel. Insetos, umidade, temperatura, fungos, o que fazer com esses livros, né? Que você vai encontrar bichinhos, cupim, brocas, traças. A gente tem que identificar esses elementos, né? Esses fatores, para poder intervir de forma adequada a cada caso.
Conhecendo todos esses fatores de degradação e conhecendo os bichinhos, né, que atacaram esse suporte papel, a gente vai partir para a higienização, saber corretamente como higienizar um livro. Às vezes, a higienização é o único procedimento que você pode fazer naquela instituição, ou porque você não tem materiais, né, porque não chegou verba, você não tem materiais adequados para aquilo, ou porque não tem pessoal qualificado, mas uma boa higienização todo mundo consegue fazer. Mas para isso você precisa identificar um livro que você pode higienizar, um livro que você tem que higienizar de uma forma mais cuidadosa, um livro que você tem que fazer alguns outros procedimentos, como livros com fungos, livros com algum inseto. É, então, essa aula de higienização é uma das aulas e é uma das etapas mais importantes na restauração, porque é nessa etapa de higienização, como a gente higieniza folha a folha, a gente consegue ter um panorama geral do problema que o livro está apresentando para a gente, e a gente já vai começar a pensar nas possíveis soluções. Por que que eu falo possíveis? Porque às vezes a gente não pode fazer nada mesmo, mas esse nada também não é cruzar os braços e esconder, né, deixar o livro lá escondidinho, não, é um nada diferente, né? É um nada com alguma coisa, tá? Então, a gente vai aprender nessa aula toda a parte de higienização. Aprendendo isso, a gente vai para uma aula de fundamentos de química. Aí todo mundo fica assim, ai, química? Para que química? Porque é super importante a gente ter noções de química para saber que toda intervenção que a gente faz no livro desencadeia uma reação química. E não só o que a gente, né, faz de intervenção, mas a própria temperatura, a umidade, tudo isso interfere. E a gente precisa realmente conhecer o que acontece com o livro para a gente não fazer coisas que a gente pode desencadear algumas reações, às vezes positivas, às vezes não. Então, a intenção desse livro, dessa aula, não é você aprender a fazer, por exemplo, um tratamento aquoso. Para isso, eu tenho uma aula especialmente para isso. Mas justamente para entender o que é um tratamento aquoso e os testes que você tem que fazer num livro para você poder saber se aquele livro pode ser, né, pode ser submetido a esse tratamento, tá bom? Então, essa é uma aula de fundamentos de química. Eu estou olhando aqui a sequência para não errar a sequência. E depois a gente vai aprender a construir um livro de folhas em branco. Por que isso? A gente precisa aprender a reconhecer a estrutura do livro. No restauro, né, na restauração, a gente tem duas premissas que a gente tem que seguir: a originalidade e a reversibilidade. O que significa isso? A originalidade é manter o máximo de originalidade possível daquele exemplar, de estrutura, de materiais, e a reversibilidade é você poder desmanchar, por exemplo, o livro daqui 50 anos, 30, 10, com o menor dano possível àquele livro. E como a gente consegue isso? Usando materiais, especialmente colas reversíveis. Então, por que que a gente constrói esse livro de folhas em branco? Para entender a estrutura do livro. A gente vai aprender a estrutura mais simples, que é capa solta, com a costura francesa, mas eu vou mostrar para vocês outros tipos de costura que vocês podem encontrar no restauro, e que vocês precisam reconhecer para poder saber, né, para poder construir o livro novamente com a sua estrutura original. Então, essas aulas são destinadas a isso. E, finalmente, a gente vai chegar, então, nas aulas de pequenos reparos, sem desmonte do livro, porque também a gente pode fazer muita coisa em benefício do livro, sem precisar desmontar o livro todo. Então, a gente vai aprender como tratar rasgos, dobras, partes faltantes e reintegração pictórica. O que que é isso? A gente fazer com tintas, né, com pigmentos, aproximar
por exemplo, um desgaste de uma capa, como a gente vai tingir um papel japonês, como a gente vai escolher esse papel japonês, como a gente vai retirar grampos enferrujados, clipes enferrujados. Então, tudo isso faz parte das aulas de pequenos reparos. Então, com esses fundamentos, com essas aulas, você vai estar apta a fazer, né? Apto a fazer esses pequenos reparos em livros sem desmontes, sem desmonte, para poder depois evoluir para o segundo módulo. Ou, se você não tiver feito, né, o primeiro módulo comigo, que você já tivesse conhecimento, evoluir para o módulo 2, que é o restauro de capas. É, Nesse restauro de capas, o que que a gente aprende? A gente vai aprender a restaurar capas, brochura em tecido, brochura em papel plastificado e não plastificado, e depois em tecido, capa dura em tecido. Também tem uma evolução de dificuldade nas aulas, e como é essa evolução? Nesse módulo 2 do curso de restauro, né, de encadernação e restauro, restauro de encadernações. Primeiro a gente vai fazer um restauro de um livro brochura em cadernos, em que, quando você desmonta o livro, recostura o livro, aquele miolo, ele vai caber naquela capa sem precisar de nenhuma intervenção na capa. Uma segunda etapa é a gente aprender a desmontar o livro, brochura, costurar o livro, mas por algum motivo, ou porque a escolha da linha foi inadequada, ou porque você precisou fazer muitos restauros nas carcelas, nos festos dos livros, dos cadernos, a lombada cresceu e não vai caber naquela tua capa original, sem precisar fazer uma intervenção na capa. Então, a gente vai aprender como dividir essa capa e a técnica para a gente poder usar aquela capa original, mas fazer crescer um pouquinho a lombada. Um próximo passo, né, que a gente vai evoluindo, é um livro de folhas soltas, que dá para reconhecer um livro de folhas soltas, né, ou seja, um livro que não é costurado. Quando você abre o livro, o que que acontece com aquele livro? Ele, ele quebra, né? Ele faz aquele barulhinho, crack, né? A cola resseca e ele abre e você fica com as folhas soltas na mão. Como a gente vai costurar aquele livro? Tem várias costuras para livros de folhas soltas, então você tem que entender qual é esse livro, né? O tamanho do livro, a largura, a margem que você tem do lado esquerdo, para você poder escolher a costura mais adequada. E também a gente vai aprender numa capa em papel como fazer um enxerto de uma parte faltante. Acontece muito você ter uma capa e não ter um pedaço da capa. Como que a gente vai fazer aquele enxerto daquela capa e a reintegração pictórica também, aproximar a cor da capa ou as cores, né, da capa com aquele trabalho de restauro que você fez de enxerto. E depois a gente vai então evoluir para capa dura, e é uma capa dura em tecido, que pode também ser de outros materiais, não couro, porque couro já é mais específico para se trabalhar, umas técnicas são diferentes, aí já é matéria para o terceiro módulo, que é restauro de encadernação de capas em couro. Então, esse livro, né, que a gente vai restaurar de capa dura, é aquela capa que a gente está cansado de ver com a lombada solta, porque a gente pega, né, o livro, a gente tira da lombada, da estante, né, pela lombada, então tá com aquela lombada solta, e a gente vai aprender, então, como trabalhar com uma capa dura, que a técnica é diferente da capa brochura. Fora esses cursos, né, que são cursos mais compridos, eu dou também aulas avulsas, então, sobre
como construir um álbum de fotografias, costurado mesmo, como antigamente, né? Costurado, com aquela compensação para você poder colocar as fotos, pode ser a capa, né? Com o revestimento que você escolher, enfim. E a aula específica só para fungos, como você trata de livros com fungos e com bichinhos, né? Com insetos. Então, são algumas aulas avulsas que não depende tanto do seu conhecimento básico para você poder trabalhar com aquilo. Dou também uma aula de tratamento aquoso, e é claro que quem vai procurar essa aula mais específica é porque já tem uma certa experiência. Toda vez que eu ofereço algum curso, que eu ofereço o informativo, eu coloco no informativo os pré-requisitos, né? Que você precisa ter algum conhecimento ou nenhum conhecimento. Como o curso é online, eu disponibilizo então as aulas quinzenalmente. As dúvidas são tiradas via WhatsApp ou pelo grupo de alunos, e aí eu falo, né? Tem gente que fala assim, ah, não quero mais entrar em grupo nenhum, mas então pode ser direto comigo mesmo, eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho mais, porque além das aulas, né, que eu tenho que preparar, além das aulas que eu disponibilizo, eu também faço, né, um pouco do trabalho também de restauro. E, e agora me perdi o que eu ia falar. Então eu ofereço, né, essas aulas a cada 15 dias e eu ofereço também assessoria, era isso que eu ia falar. Então meu tempo está ali, né, está bem apertadinho, mas eu respondo todas as perguntas, inclusive, né, que eu já falei, se não ficou bem clara aquela aula, é só me falar, que às vezes eu faço uma outra aula, sabe, enfim, eu quero que você saia, né, desses módulos, ou o módulo que você fizer comigo, apta a trabalhar em cima daquele objetivo, né, que a aula, que aquele curso se propôs. Então, eu acho que é isso que eu queria falar um pouquinho. Qualquer dúvida é só me chamar, é só me perguntar, sou super acessível. Às vezes eu demoro, né, como eu falei, um pouquinho para responder, mas eu sempre vou responder. Eu oriento o material aonde. Não tanto, quer dizer, eu indico alguns fornecedores, né, para você ter a liberdade de escolher aonde quiser. Eu procuro também sempre oferecer, é, indicar com tempo hábil para você poder fazer o teu trabalho. E no final de cada curso, de cada módulo, eu peço uma apresentação, né? Eu peço alguns exercícios que você possa me mandar, se você não me mandou durante o curso, e você recebe um certificado, é um certificado de curso livre, mas especificando as horas, o curso que você fez. Tá? Eu acho que é isso que eu queria explicar um pouquinho para vocês, como são os meus cursos, e acho que é isso. Qualquer dúvida é só me chamar.